1688, aconteceu algo na Inglaterra que mudou completamente o rumo da história política do país. E o mais fascinante no que a gente chama de Revolução Gloriosa é como ela conseguiu derrubar o poder absoluto de um rei sem mergulhar o país numa guerra civil. Vamos dar uma olhada em como um dos eventos que fundaram a política moderna aconteceu de uma forma tão pacífica. E isso já começa com uma pergunta bem interessante. É possível uma transformação tão profunda na estrutura de poder de um país acontecer sem um derramamento de sangue gigantesco? Bem, a Revolução Gloriosa de 1688 parece provar que sim. E entender como isso aconteceu é chave para a gente entender o surgimento da política como a conhecemos hoje. Para a gente entender essa revolução, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho e olhar para o conflito central que definia a Inglaterra daquela época. Era uma verdadeira queda de braço entre o poder da coroa e a autoridade cada vez maior do parlamento. E no meio dessa confusão toda estava ele, o rei Jaime II. A fé católica dele já causava um certo atrito, porque a nação era em sua maioria protestante. Mas o problema principal era a visão dele de governo. Ele acreditava no chamado direito divino dos reis, ou seja, para ele o poder vinha direto de Deus, e isso o colocava acima da lei e, claro, acima do parlamento. O impasse era total, sabe? De um lado, a gente tinha a visão absolutista do Jaime II, o rei como autoridade máxima que governa sem precisar da aprovação de ninguém. Do outro, a visão do parlamento, um sistema onde o poder do rei tem um limite, que é a lei, e ele precisa do consentimento dos representantes. Eram, literalmente, dois futuros completamente diferentes e irreconciliáveis para a Inglaterra. Com a situação ficando cada vez mais tensa, os líderes do parlamento decidiram buscar uma solução que era, ao mesmo tempo, drástica e muito engenhosa. A ideia era evitar uma nova guerra civil a todo custo, e para isso, eles decidiram que era hora de mudar quem usava a coroa. E olha, a decisão do parlamento foi de uma audácia tremenda. Em vez de pegar em armas, a estratégia foi puramente política. Eles fizeram um convite. Convidaram Guilherme de Orange, um príncipe protestante lá da Holanda. E essa escolha foi genial, porque o Guilherme não era só um líder protestante respeitado. Ele era casado com a Maria, a própria filha do rei Jaime II. Isso dava a ele uma legitimidade que era fundamental para reivindicar o trono. E foi o que aconteceu. Guilherme desembarcou na Inglaterra. Mas é importante dizer, isso não foi uma invasão como a gente imagina. Em vez de encontrar um exército para lutar, ele foi recebido com muito apoio, tanto de políticos importantes quanto de parte do povo, que via nele a salvação contra o absolutismo do rei Jaime. A partir daí, os eventos se desenrolaram muito rápido e, o mais impressionante, de forma pacífica. Quando o Guilherme chegou, o apoio ao rei Jaime II simplesmente desmoronou. Percebendo que não tinha como lutar, o rei fez as malas e fugiu para a França. E aí que está o pulo do gato. O trono ficou vago. Com isso, o parlamento teve o caminho livre para convidar oficialmente Guilherme e Maria para ocupá-lo. Uma transferência de poder completa sem uma única grande batalha. É por isso que ela ficou conhecida como Gloriosa. Mas essa mudança no trono não foi só uma troca de reis. Foi muito mais que isso. Foi o começo de um sistema de governo totalmente novo para a Inglaterra. Uma mudança que se tornou permanente e que influenciou o mundo inteiro. E esse novo modelo era a monarquia constitucional. A ideia é até simples, mas para a época era revolucionária. O monarca reina, mas não governa de fato. O poder dele é limitado por um conjunto de leis, uma constituição, e ele precisa dividir esse poder com o parlamento. Foi basicamente o fim do absolutismo na Inglaterra. Para garantir que nenhum reino futuro tentasse voltar ao absolutismo, o parlamento resolveu colocar essas novas regras no papel. E assim nasceu um dos documentos mais importantes da história britânica. Em 1689, só um ano depois da chegada de Guilherme, foi aprovada a Declaração de Direitos, que a gente conhece como Bill of Rights. Essa lei se tornou a base de todo o novo sistema político. Então, o Bill of Rights colocou as regras do jogo no papel. Na prática, ele atacava diretamente os abusos do absolutismo. Ele limitava o poder do rei, que agora não podia mais criar impostos ou manter um exército sem o ok do parlamento. Ao mesmo tempo, ele fortalecia o parlamento, garantindo eleições livres e liberdade de expressão nos debates. E pela primeira vez, direitos individuais dos cidadãos foram garantidos por lei. A mensagem era clara: a partir de agora, o governo está sujeito à lei e não acima dela. Ok, mas qual é o legado disso tudo hoje, mais de 300 anos depois? É que as ideias que foram consolidadas ali
na Revolução Gloriosa, se tornaram a fundação, a base, para o desenvolvimento das democracias liberais modernas no mundo todo. O primeiro grande legado é o princípio do Estado de Direito. Ficou estabelecido que ninguém, nem mesmo o rei, está acima da lei. O poder não podia mais ser usado de forma arbitrária, pela vontade de uma só pessoa. Tinha que seguir regras claras que todo mundo conhecia. O segundo ponto fundamental é a proteção dos direitos individuais. A ideia é de que as pessoas não são só súditos, mas sim cidadãos, com direitos que já nascem com eles, como o direito a um julgamento justo, por exemplo, se tornou central. E o papel do governo passou a ser também proteger esses direitos. E quando a gente junta esses dois pilares, um governo limitado pela lei e os direitos dos cidadãos, a gente tem o alicerce da democracia liberal moderna. A soberania, que antes era toda do rei, começou uma longa jornada até chegar nas mãos do povo, que a exerce através de seus representantes. Esse modelo inspirou diretamente a Revolução Americana, a Francesa e um monte de constituições pelo mundo. E para fechar, fica uma reflexão. A Revolução Gloriosa foi, sem dúvida, um passo gigantesco para limitar o poder e estabelecer direitos. Só que esse poder foi transferido para um parlamento eleito por uma pequena elite de proprietários de terras. Isso faz a gente se perguntar, embora tenha sido um avanço incrível contra o absolutismo, até que ponto esse novo sistema representava de verdade a vontade de toda a sociedade. A busca por essa resposta, bem, ela define boa parte da história política que veio depois.